Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos ao nosso Versa Podcast. Hoje, naquele formato um pouco maior, um pouco mais dinâmico. Nós temos aqui os nossos convidados dos últimos videocasts, né, Castilho? Para fazer um bate-papo diferenciado. Essa é a nossa proposta que nós, se Deus quiser, faremos aqui a cada 2 meses, né, de forma bimestral, para que a gente tenha uma dinâmica um pouquinho mais apimentada, vamos dizer assim. Então, quero agradecer aqui de coração o doutor Elvio, que já esteve conosco aqui, grande cirurgião, dos melhores médicos que eu já conheci na minha vida, além de ser uma pessoa fantástica. A querida juíza Renata Baião Blockchain, ou Blockchain Baião, né? NFT, tokenizada, etc. Uma honra, uma das juízas mais tecnologicamente estudiosas que eu já conheci também, além de ser uma professora também fantástica. E temos aqui o doutor Eduardo, delegado Eduardo, que tem eu diria um contexto muito sensível na sua atuação e que acaba trazendo muitos benefícios para a sociedade, especialmente na sua atividade de grande risco, né? O Edu, como eu costumo dizer, ele salva muitas vidas, ele é um exemplo também de pessoa, ele que é delegado da Delegacia Anti-Sequestro, e tivemos aqui batendo um papo, ele contou vários casos interessantes. Então hoje nós temos aqui um médico, uma juíza, um delegado, e aqui eu passo a palavra para o meu amigo Ricardo Castilho para dar continuidade aqui aos trabalhos. Bom, Renato, uma satisfação. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? E com um time desse aqui, não tem como não ser espetacular, né? A gente tem aqui, já tivemos uma conversa individual com cada um, e reunir esse grupo aqui agora primeiro, algo inédito, né? Acho que a gente vai fazer um podcast mais animado e mais voltado também para algumas de algumas dúvidas que nós recebemos também, feedback do podcast que vocês gravaram, o que está sendo muito legal, Renato, porque o nosso podcast está entregando de fato aquilo que nós nos propusemos, né, para a sociedade, que é informação que tenha efetivamente interesse às pessoas. Então, cada um de vocês, né, quero agradecer aqui em nome do nosso podcast, né, vocês trouxeram uma contribuição muito significativa para a sociedade, né? O Edu com os temas, né, de muita gente me fala, olha, eu não tinha ideia que era assim. A Renata falou, não sabia o que era blockchain, eu ouvia dizer, mas não tinha ideia. E o Elvio, muitas dúvidas que nós temos é o que as pessoas têm, e a gente tirou as dúvidas, você tirou dúvida de muita gente de assuntos que são do nosso dia a dia. Então, muito obrigado. E, Renato, eu acho que mais do que a gente fazer perguntas propriamente para eles, acho que eles estão aqui como os protagonistas. Então, eu queria começar com a nossa querida doutora Renata, que você dissesse um pouquinho para essa geração atual, né? Vale a pena ir estudar criptomoeda, blockchain? É fundamental? Vai mudar o mundo? Fala um pouco agora, dando muito mais, não digo conselho, mas a tua parte motivacional, né? Você é uma apaixonada pelo tema, como o Renato falou. Então, deixa aqui para as pessoas também a sua impressão de como e que eles podem fazer dentro dessa linha do blockchain. Bom, antes de mais nada, muito obrigada por me receberem aqui novamente. É uma alegria poder dividir esse espaço com vocês. E é uma alegria ainda maior falar sobre um assunto que realmente domina os meus pensamentos, os meus estudos e o meu entusiasmo. E se me perguntarem, vale a pena estudar blockchain, criptomoedas e novas formas de representação de valor? É claro que vale. É evidente que o dinheiro está se transformando diante dos nossos olhos e nós precisamos compreender o que essas transformações significam na nossa vida. Quando nós paramos para pensar em dinheiro, a gente pensa em troca de valor. E essa troca de valor ela tem se modificado. E essas mudanças, elas trazem não só novas formas de transacionar, mas novas formas de representar valor até em meio digital.
Eu sei que agora, talvez, as criptomoedas não estejam tão faladas como foram em outras épocas, quando o Bitcoin estava com valor assim extremamente elevado. Mas é justamente nesses momentos que as maiores transformações acontecem. E é justamente nesses momentos que a gente tem que prestar atenção sobre a forma como isso vem se desenvolvendo. Por quê? As grandes transformações históricas, acompanhadas ou não de guerras, acompanhadas ou não de crises, elas vêm também acompanhadas da evolução do dinheiro. E nós estamos atravessando isso agora. Se eu fizer uma pergunta para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo neste momento sobre qual foi a última vez que você utilizou dinheiro em papel, com certeza a grande maioria das pessoas vai dizer assim, nossa, eu não me lembro a última vez que eu usei dinheiro em papel. Se eu perguntar qual foi a última vez que você utilizou o cartão e qual foi a última vez que você utilizou um Pix ou um cartão cadastrado no seu telefone celular, porque às vezes nem o plástico tem sido utilizado recentemente, esse número vai aumentar estratosfericamente. Qual é a diferença? Isso acaba tendo impacto até na atividade do doutor, que é justamente a rapidez da consolidação da transferência de valores, a natureza desses registros, que eventualmente deixam um rastro imutável de prova, e como que isso afeta a nossa vida, até no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nas nossas rotinas. Enfim, eu posso falar até amanhã, tá? Se eventualmente vocês acharem que eu estou demorando muito, vocês, por favor, joguem uma bola em mim. Eu tenho uma pergunta. Oba! 2 perguntas, até aproveitando, porque a Renata agora está, nesse momento, está na primeira vara de família e sucessões do Fórum de Pinheiros. Então, linkando com o tema, provavelmente, se é que você já não teve contato com isso, mas o pagamento de pensão, por exemplo, usando cripto, né, moedas digitais, ou mesmo lavagem de dinheiro, ou mesmo quando a pessoa quer, né, dilapidar o seu patrimônio e diluir isso em criptomoedas também, isso pode ser que aconteça bastante também em casos que envolvam família. Você acha que isso vai acontecer? E aproveitando, né, não só da questão da família em si, do uso do pagamento, etc., mas nesse momento, e já depois deixo para o Edu também, a corretora Binance tá sendo alvo aí de investigações, de processos lá nos Estados Unidos. Não só ela, mas outras também, enfim. Como é que você vê o avanço, não só da regulação, mas da fiscalização nesse ambiente cripto? Bom, questões que envolvem lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, meios de pagamento com cripto, eles não são restritos a casos que envolvem direito de família. Eu estou há muito pouco tempo lá, então eu ainda não tive a chance de ver nenhum caso envolvendo direito de família e criptomoedas ou criptoativos. Porém, eu não sou ingênua e também não vou dizer assim, não, a lavagem de dinheiro não vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Eu consigo transferir um grande volume de valor em um pequeno espaço de tempo e sem fronteira, sem limitação de fronteira. Sem falar que existe ainda uma possibilidade de indisponibilização de acesso a esse capital, porque não tem um intermediário. Dependendo da forma como o criminoso agir, e o doutor Eduardo, claro que sabe, né? Só que isso deixa um rastro imutável de prova. Então, às vezes, mediante monitoramento da cadeia, da movimentação da cadeia, a gente consegue identificar alguns endereços que já estão envolvidos com atividade criminosa, como ransomware e assim por diante, e consegue estabelecer a natureza daquela cripto como envolvida com a atividade criminosa. Né? Existe a possibilidade de dilapidação? Existe a possibilidade de dilapidação, mas a gente tem esse rastro imutável de prova que permite, muitas vezes, rastrear o destino dessas operações. Agora, com relação a Coinbase e a Binance, né, o que aconteceu? Bom, a petição inicial tem 160 páginas, a petição inicial da SEC tem 160 páginas. Essencialmente, a discussão é a seguinte, olha, você comercializa, você transaciona com ativos que têm natureza de valor mobiliário. E se você faz isso mediante uma oferta pública, você tem que observar o registro dessa atividade e o registro desses ativos. E essa é a essência. Claro, tem várias outras questões que vêm sendo discutidas e assim por diante. Mas tem algumas particularidades que são as seguintes. Primeiro, por muito tempo se espera uma regulação envolvendo criptoativos, consolidando um entendimento com relação à natureza deles. E isso não aconteceu. Então, acho que a grande discussão
do processo não vai ser exatamente se é um valor mobiliário, se não é, mas exatamente a natureza da regulação que foi tantas vezes esperada e solicitada. Se eu não me engano, a Coinbase, inclusive, fez uma propaganda dizendo assim, olha, foram tantos pedidos de esclarecimento, foram tantos pedidos de solução de dúvida, eu não tive nenhuma resposta. E aí agora você me processa. Então, me parece que há uma via de defesa que vai ser explorada nesse sentido e eu estou ansiosíssima para ver o que vai acontecer. E já aproveitando, se você me permitir, Por Castilho, favor, por favor. nós temos o Marco Cripto no Brasil, Sim. uma lei recente, que vai entrar em vigor, se não me engano, agora dia 20, né? Isso. E, ao que tudo indica, teremos um decreto indicando o Banco Central, né, como uma autoridade, enfim. E é muito parecido hoje no Brasil, né? Então, até em função do Marco Cripto, se for valor imobiliário, submetem aí as leis, as regras da CVM, né? Sim, a CVM ela fez o parecer de orientação número 40, que saiu no final do ano passado, em outubro, e agora, se a memória não me trai, 4 de abril, agora saiu um ofício circular dizendo o seguinte, que tokens referenciados a certos ativos com remuneração fixa, então um token de renda fixa, possivelmente é um valor mobiliário e, portanto, deve observar a legislação de mercado de capitais e a legislação específica. O que a gente consegue perceber do regulador brasileiro? Ele quer, sim, que a atividade se desenvolva dentro de parâmetros legais e há preocupação de solucionar certas dúvidas para que haja uma segurança jurídica no desenvolvimento dessas atividades. Porque, veja, é uma nova forma de riqueza, é uma nova forma de exploração de riqueza, é uma nova forma de transferência de valor. Por que se colocar fora disso, né? Por que sair desse mercado? Por que deixar de explorar isso ou de deixar de criar meios para que os devidos agentes o façam? Não é mesmo? Como eu falei, eu sou fã desse assunto, né? Eu gosto de ver o mercado florescendo, né? Em vidas cada vez mais digitais, é importante que nós tenhamos meios que sejam condizentes com as nossas rotinas. E me parece que as criptomoedas e os criptoativos são uma via natural para isso. Doutor Elvio, o senhor já recebeu o pagamento de consultas ou de cirurgias em criptomoedas? Ou já investiu também em criptomoedas? Investiu também? Bom, depois dessa apresentação, provavelmente eu vou olhar melhor para esse mercado. Bom, eu queria agradecer aqui a minha participação, o honroso convite de estar aqui com vocês, na presença dessas pessoas tão importantes, né? Cheguei a ver aqui a apresentação deles. Parabenizar a iniciativa de vocês, Renato, Ricardo, né? Dessa visão multidisciplinar, né? E dar um pouco mais de perspectivas diferentes sobre o tema. Eu que vivia a vida acadêmica e a questão da pós-graduação, e a gente sabe que a importância da pós-graduação do desenvolvimento científico está nessa questão da multidisciplinaridade, né? Então, eu dou os parabéns aqui para vocês dessa iniciativa, né, da gente estar aqui inaugurando. Acho que para nós vai ser um tempo aí importante. Parabéns. Começou com tudo aqui. Mas sem esse âncora, nada aconteceria. A doutora Renata colocou, eu nunca investi em criptomoedas, exatamente porque eu acho que eu tenho esse receio que talvez um grande número da população tem, né, sobre ser algo muito pulverizado, né? Você não é muito abstrato. Essa que é a questão. O mundo está digital, a gente está vendo transformações do valor do dinheiro, até das questões de banco. O Renato tem uma experiência com isso, e o maior problema é estar digital. E você fala assim, bom, eu investi aí um volume significativo de dinheiro, e aonde é que está a regulamentação e para quem que eu vou me queixar, né? Eu que sofri aí uma fraude digital num banco digital, eu tive muita dificuldade para onde eu ia me queixar, né? Você não tem mais o espaço físico. Então, eu acho que esse é o grande embate, eu acho que esse é o grande processo. Mas eu concordo com a doutora Renata que a gente está vivendo um momento de transformação, né? E creio que, com a minha visão muito simplista do universo que está acontecendo hoje na questão monetária, dos pagamentos, da valorização do dinheiro, a gente vê uma guerra acontecendo lá
na Europa e na Ásia, que está envolvendo a questão, né, de não mais só se fazer a valoração do dinheiro ou do trânsito, né, do pagamento, das transações no dólar, né? Essa que é a questão lá que a gente está vendo da Rússia e da China, criando outras formas de pagamento. Eu acho que o assunto é muito relevante e a gente vai ter que pensar, né? Eu olho o mundo hoje, talvez, se existir uma forma de a gente se sentir mais seguro, eu acho que é uma possibilidade grande de todos nós pensarmos nesse investimento. Concordo, porque a forma que ele diz simplista é que a maioria das pessoas tem, né? O fato de não ter, né, Renato, talvez regulamentação e nós tivemos uma palestra outro dia que alguém comentou que perdeu muito dinheiro, né, em criptomoeda e não raramente a gente escuta pessoas dando esse relato, olha, eu perdi. Então não há de fato segurança e pouco conhecimento sobre o tema. No entanto, né, Renata, me parece que é o futuro. A pergunta que ela fez aqui, dinheiro em papel, se você for pagar um táxi, ele não aceita, ele não tem mais o... Parece que ninguém... É feio até você pagar alguma coisa com dinheiro. Né? Então, está sumindo mesmo. O que aconteceu? Como é que está a nossa vida? Então, talvez agora com essas regulamentações, a gente vai começar a entender e vai começar a entrar nesse mundo. Você tem toda a razão, Elvio. Acho que a gente sabe muito pouco, viu, Renato, sobre isso, né? Quando tiver mais segurança, e não é ser conservador, né? Não é. E aí eu queria perguntar depois para o Edu também se ele também já investiu, se ele já qual que é o seu... O crime foi pro cripto? Como é que está o crime dentro do cripto, né? Até por conta dos, sei lá, nos sequestros que são mais complexos, que se tem pagamento de resgate com cripto, enfim. Mas aí a Renata... Eu vou só pontuar uma questão, porque, veja, quando nós falamos em investimento em criptomoedas, existem toda sorte de categorias de criptomoedas diferentes. Né? Algumas com valores que vão astronomicamente, por exemplo, às vezes um grande influenciador, um grande líder em tecnologia, tuita de uma moeda desconhecida, criada com base em um meme, e o valor dessa moeda vai às alturas. Né? O que isso realmente significa? Né? O que você espera dessa moeda? Então, claro, o Bitcoin, e aí eu vou fazer referência ao white paper do Bitcoin. O nome do white paper é Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Ou seja, eu consigo transferir valor diretamente para qualquer pessoa, sem a necessidade de um intermediário. Foi para isso que ele foi criado. Mas ele vem sendo utilizado como? Como um ativo especulativo. Então, existe também um intervalo de educação financeira que deve ser também suprido quando se fala de investimento. Né? Eu até nem me referi a investimento, não é uma recomendação de investimento, não é para isso que nós estamos aqui e não é isso que nós podemos fazer. Mas a questão do investimento em cripto, além de tudo, passa por outras circunstâncias que também são próprias do meio digital, que é a volatilidade do meio digital. E eu juro que eu parei, vou passar a palavra para o doutor Eduardo, senão eu fico até amanhã. Edu, cripto e o crime. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu fico muito grato, né, por poder passar um pouco do conhecimento e principalmente aprender com essas personalidades aqui, um médico renomado, conhecida, a doutora Renata também, enfim. Eu vou tentar colaborar e trazer alguma coisinha. Eu me sinto até responsável por tentar trazer alguma coisa perto do cenário que a gente tem de importantes, de pessoas tão importantes assim. Qual que foi a pergunta mesmo? Desculpa. Cripto e o crime. Como é que tá? Então, a criptomoeda, nós tivemos um caso recente, né? Foi o único caso que nós tivemos recente de sequestro, que foi feito pagamento por criptomoeda. Na verdade, havia uma extorsão, era um sequestro tradicional. Eram pai e filha sequestrados, ficaram 2 dias em cativeiro. Começou a haver extorsão para a família e a vítima tinha dinheiro no banco. Ela tinha ativos, ela tinha criptomoedas no banco. E foi feito, o pagamento foi feito, e nós notamos isso, depois a gente conseguiu prender, né, as pessoas, enfim. Mas eu percebi que o próprio criminoso, ele tem dificuldade.
na manipulação desses ativos, né? Então a gente notou que o celular da vítima, por exemplo, que foi da onde partiram as transações, se movimentou por vários locais, e depois que a gente prendeu praticamente a quadrilha inteira, a gente foi entender que a movimentação se devia justamente a essa dificuldade nas transações por ser criptomoeda. A investigação ainda está em andamento em relação ao rastreio do dinheiro, doutora. Não é fácil. Não é fácil porque é o que a senhora falou. A internet hoje em dia ela não tem fronteira. A gente tem informação que o dinheiro foi para fora, depois voltou para o Brasil, e a gente está buscando ainda informações em relação ao núcleo financeiro da quadrilha. Nós prendemos aí 8 pessoas, ainda faltam 2 pessoas que provavelmente a gente vai prender um futuro próximo, e vamos entender melhor, e ainda estamos aguardando algumas respostas em relação ao Banco Central, algumas instituições financeiras, para entender essa movimentação. Eu participei de um congresso na Espanha no final do ano passado, e lá a gente já percebeu que existe uma tendência, sim, de pagamentos de sequestro através de criptomoedas e através de bitcoins. Na Costa Rica, por exemplo, já tiveram vários casos. O Brasil, assim, pelo menos em São Paulo, onde atua a divisão de sequestro, nós tivemos um único caso, e realmente é algo que não é fácil. A gente precisa se debruçar, estudar, tirar algumas dúvidas aqui com a doutora Renata, para ver se a gente consegue, de repente, chegar nesse núcleo financeiro, porque não é fácil. Eu nem perguntei para ela sobre a herança digital, né? Como é que fica isso? Mas eu quero perguntar para o Edu aqui, nesse nosso bate-papo. Edu, nós né, compartilhamos aqui da paixão pelo mesmo time, enfim, isso nos aproxima. Mas, Edu, quais conselhos, né, que dicas você dá pro pessoal se prevenir, né, evitar cair em ciladas como essa, em crimes, sequestros, enfim, que hoje acontece muito, inclusive em função dos aplicativos de aproximação, né? Que dica você dá? Então, é algo que não é fácil você evitar completamente, mas você consegue mitigar o risco, né? A gente tem notado hoje em dia, por exemplo, existe uma tendência, não só do sequestro, como um roubo. Um roubo a uma pessoa na rua, eles estão roubando o celular e pedindo a senha na hora. Eles abordam a vítima, pede o celular e pede a senha na hora. E a vítima acaba constrangida, se vendo numa situação de risco, ela acaba passando a senha dos aplicativos, e eles levam o celular embora e fazem uma limpa nas contas, né? Em relação a dicas que a gente dá, deixar geralmente dispositivos eletrônicos que estão vinculados aos seus investimentos, contas de maior vulto financeiro, dentro de casa, num celular que é utilizado só para isso, ou mesmo num iPad, ou no computador, enfim. E usar aquele celular do dia a dia para uma emergência, deixar uma conta com um limite baixo de transferência, né? O limite, importante dizer que o limite do Pix é o limite da transferência, é atrelado os dois, então deixar um limite baixo de transferência, e evitar, né, ficar parado com o carro na rua com o celular. Hoje em dia você para no farol, a pessoa para no farol, ela está usando o celular, vai pegar uma namorada, está esperando no prédio, está falando no celular, está digitando. Isso tira a sua atenção, e isso facilita o criminoso, porque ele vai muitas vezes abordar, já pegar o seu celular aberto, e isso facilita a ação do criminoso, né? Não é algo fácil, né, Renato? É algo difícil, mas que as pessoas podem mitigar de alguma forma, né? A gente tem notado a tendência hoje dos sequestros são praticados através dessas plataformas de relacionamento, né? E isso é muito fácil as pessoas evitar isso, né? Como na outra oportunidade eu falei, fazer uma chamada de vídeo, marcar em local público. Se algo mudar do que você combinou para o local, se algo no caminho mudar, não vai, porque vai ser sequestrado. É uma tendência que eles estão utilizando. Eles marcam no local público, a hora que o sujeito sai de casa para encontrar aquela pessoa, ele já está animado, né? E ele acaba indo. E aí, meu carro deu problema e tal, me pega em casa. Fica 2 quarteirões. É onde a vítima acaba sendo abordada, sequestrada, levada para um cativeiro, e as suas contas bancárias são esvaziadas, né? E isso facilita a ação do criminoso, porque a gente inclusive apelidou lá de vítima delivery, porque a vítima vai no local que o criminoso quer, na rua que o criminoso quer, no local que o criminoso quer, no horário, ruas ermas, sem câmeras, o que facilita a ação do criminoso e o que dificulta a ação da polícia. Então essas são algumas dicas que
que a gente Obrigado. coloca. E vou aproveitar, se o Ricardo permitir, Não, fazer um link. Infelizmente, é uma realidade, né, que a gente vive, dessa violência, sequestro, enfim, tudo isso. Então, pedir dicas para ti. Mas vamos admitir, na hipótese de que uma abordagem desse tipo, a pessoa sofra violência, e uma violência grave, inclusive, e ela sofra um dano importante na sua face, ou mesmo no seu corpo, enfim. E aí eu vou perguntar para o Elvio, como é que a cirurgia hoje evoluiu nesse ponto da reparação em caso de trauma, né? A gente consegue hoje reconstituir a face, mandíbula, etc., nessas circunstâncias, fazendo um link aqui com a atividade do delegado Eduardo? Olha, a evolução é diária, né? Está tudo sendo evoluído, mas tudo é muito específico, né? De acordo com o tipo de lesão, com o tipo de local da lesão, tudo é possível ser reparado, né? Mas o que a gente gostaria mesmo é que não acontecesse, né? Aquela história do sequestro, o sujeito corta a orelha, tira a orelha, ou amputa a orelha, né? Isso vai levar a reparações não sempre, vamos dizer, de acordo com o que o paciente ou a vítima gostaria de ter. Então, acho que tudo depende, é muito individual, né? Mas hoje a tendência é cada vez mais a gente ter subsídios para reparar, né? Mas é tudo dentro de cada assunto específico. Eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar para o Eduardo, eu posso? Deve. Eu Por tenho favor. uma dúvida, eu achei esse assunto muito interessante, porque é um assunto atual que nós todos vivemos esse processo, né? Eu confesso que eu tenho 2 celulares, né? Mas aí eu fico imaginando, bom, o celular tem as contas de mau movimento, está protegido. Mas tem aqui um celular e aí eu posso sofrer esse processo de sequestro e vou para o cativeiro, né? É muito complicado isso, né? Porque no meu celular você consegue, ou no celular da maioria das pessoas, você consegue ter uma visão. Entra na mídia social, você tem uma visão do padrão de vida de cada uma das pessoas que está portando, né? E isso remete a padrões de classe média, de classe alta, né? E, de alguma forma, você fica lá fragilizado. E se você tem pouco dinheiro nesse celular e tem pouco recurso, o que fazer? É melhor ter um pouco de dinheiro? É melhor não ter nada? E o que você faz nessa coação, né? Lá você está no cativeiro, o sujeito entra, consegue ter uma visão do seu nível socioeconômico. Como fazer, Eduardo? Doutor, realmente é uma pergunta complexa, né? Por quê? Aí tem vários aspectos, né? Hoje em dia a tecnologia, ela facilitou o nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo vem junto, o crime caminha junto com essa evolução. Por exemplo, o senhor me perguntou, se você tem uma conta básica no seu celular e você é levado para um cativeiro, o que eles vão fazer com a tecnologia? Eles vão tirar uma selfie com o seu documento e eles vão abrir diversas contas digitais. Como o seu score é bom, naturalmente é bom, ainda mais doutor, médico, cirurgião, deve ser muito bom o score. Brincadeiras à parte, mas são empréstimos pré-aprovados. Eles vão pulverizar esse dinheiro, eles vão abrir 15, 20 contas digitais em seu nome, com a vítima dentro do cativeiro. Pulverizam o dinheiro e não somente isso, eles libertam a vítima e a vítima é libertada sem saber os bancos que foram abertas contas. E essas contas são contas laranjas de próximos casos, porque eles passam a manipular essas contas. Então tivemos vários casos lá de contas beneficiárias, chamadas contas laranjas, em nome das vítimas. Então o processo é bem complexo. O senhor me perguntou sobre a questão do pouco dinheiro, muito dinheiro. É algo difícil de se prever, mas a recomendação nossa é sempre que tenha o aplicativo, porque é o que o senhor falou, se tem perfil social de viagem, está com um carro bom, naturalmente um aplicativo bancário vai ter. Aí se perguntar, e tivemos casos assim, né? Tivemos casos recentes, inclusive isso mostra a audácia dos criminosos, de ir até a casa da vítima. Isso é muito complexo e depende muito do comportamento da vítima dentro do cativeiro, o que ela conversa com o criminoso, e muitas vezes a gente não sabe,
né? Quando há uma extorsão, existe uma negociação, você consegue sentir o que está acontecendo dentro do cativeiro. Quando não há, e é o sequestro relâmpago que passou a ser mais duradouro, 2 a 3 dias, não é mais aquele de horas, fica mais difícil, porque você não sabe o comportamento da vítima dentro do cativeiro. Então já tiveram casos dos criminosos irem até a casa da vítima, pegar o telefone, o outro dispositivo, levar até o cativeiro e ali sim eles fazem as movimentações bancárias. É uma forma de evitar 100%? Não é, óbvio, mas assim, é uma forma de mitigar esse risco, né, de você deixar um aplicativo bancário no seu telefone do dia a dia com transferências básicas. Eles podem questionar, pô, mas você tem um aplicativo de uma conta bancária com um limite de transferência de R$ 2.000 e está andando com um carro de 500 mil. Aí é algo depende muito do comportamento da vítima, mas é algo que dá para se justificar. Investimentos no exterior, com dificuldade de movimentação, que depende de autorização de várias outras pessoas. Enfim, isso é muito complexo o assunto. Daria, assim como a doutora Renata falou, eu também sou apaixonado pelo que eu faço, mas daria é bem complexo. E aí, a verdade é, o melhor mesmo é não passar por esse processo, né? E aí fica a dica. Exato, e a gente exato. não ficar falando no celular, no carro, né? Que é quase um vício, né? Mas é uma dica importante, porque você fica exposto. Muitas vezes você é abordado com o celular aberto, né? Já com a possibilidade de continuar nas transações. Só uma questão, doutor, desculpa só cortar, que acho que talvez seja importante colocar para o pessoal. Essa questão da recuperação de senha, tudo, geralmente deixar um e-mail que seja desvinculado do aparelho telefônico, que tenha um e-mail específico para isso, porque eles pegam, muitas vezes, eles furtam. Eu já vi, assim, várias vezes, a vítima tem uma pessoa que está com o GPS, o telefone estampado no painel do carro, com o GPS ligado, o criminoso vem e leva o celular. E se está o dispositivo do e-mail com recuperação das senhas naquele dispositivo, praticamente você deixou tudo aberto para o criminoso, né? Só desculpa cortar, doutor. Boa dica. É muito interessante. Nesse processo aí de crime digital que eu sofri, foi exatamente isso. Eles abordaram eles sequestraram o meu e-mail através de ter sequestrado o meu celular. Né? Então é um processo complexo. E aí é tão incrível que eles conseguem fazer manipulações, chegaram a abrir uma conta no meu nome. Sem dúvida. Né? Na Caixa Econômica Federal, que eu vou ser testemunha, porque essa conta foi aberta fisicamente, né? Não foi só digital. Então, tem esse processo. E recentemente eu tentei abrir uma conta num banco digital e eu não tive, porque eu fiz aquele Serasa Premium e bloqueei e eu não consegui abrir a conta no banco digital. E eles conseguem abrir a conta no banco digital. Né? É uma situação muito complexa. Mas eu vou aproveitar, Elvio, eu falei em restauração. Então vamos falar aqui agora em melhorias, inovação e upgrades, né? O que o público brasileiro prefere hoje em termos de cirurgia plástica? Olha, é muito variável, né? Eu acho que a maior população é a população feminina e faz um sentido, né? Porque a mulher tem essa coisa, né? De ela o tempo todo encanta o mundo, né? Não é só o mundo masculino, ela encanta o mundo mesmo, né? Com a beleza, né? Deus fez essa coisa especial para todos nós, né? Que é o mundo feminino. E elas se preocupam mais do que nós, né? É claro que tem tido uma tendência da população masculina a procurar mais esses tipos de cirurgia ou de tratamentos estéticos, mas a mulher é assim, né? Ela desde pequena ela faz a unha, ela se cuida mais, ela faz a maquiagem, né? E isso é tudo muito especial no mundo feminino, no nosso mundo também. Então a maior população ainda é a população feminina e que uma grande parte dela sofre algumas, vamos dizer assim, alguma perda da sua estética em relação ao tempo de gestação, né? A mulher que gestou é uma mulher que é uma boa candidata, na grande maioria das vezes, a ter um benefício através da cirurgia plástica. Então,
esse é um campo bastante grande, né, para a especialidade. Eu acho que é a mulher que gestou. A cirurgia plástica mais comum, a mais realizada no mundo é implante de silicone, seguida muito próximo da lipoaspiração, que consegue fazer um contorno, trazer um contorno melhor naquele corpo que tem um certo acúmulo de gordura. Eu acho que essas são as duas cirurgias mais procuradas. Tem as top 5, a top 10, né, que aí vem cirurgia de rinoplastia, cirurgia de pálpebra, cirurgia de face, né, cirurgia da mama. É mais ou menos essas, mais ou menos as top 5 ou top 10 aí das cirurgias plásticas. No mundo, o brasileiro ele valoriza muito esse aspecto? Ele seria, posso arriscar aqui que seria o país que mais valoriza? Ou tem algum outro país que está na Olha, frente? nós somos o país, é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. O primeiro, os Estados Unidos, eu acredito que tem a ver com o número da população e também com o poder aquisitivo, né? Isso tudo tem. Temos a segunda maior sociedade de cirurgia plástica do mundo, com mais ou menos 7.400 cirurgiões plásticos inseridos dentro dessa sociedade que ela qualifica, ela titula a especialidade para os seus membros, né? Ela que faz esse direcionamento. O Elvis já foi presidente, inclusive. Eu fui presidente da Regional São Paulo, que é a regional de maior expressão, né, da nossa sociedade nacional. Mas, na verdade, quando a gente faz a comparação entre o número de sócios cirurgiões plásticos, eu creio que a nossa sociedade é a maior, porque os Estados Unidos, que tem o maior número de sócios, ela também abre para outras especialidades, não são só cirurgiões plásticos. Então, eu acho que nós temos a maior sociedade, um número expressivo de cirurgiões plásticos, respeitados no mundo inteiro, né? E uma cirurgia plástica muito, muito evoluída, fazendo uma representação aí dentro do cenário mundial muito importante. E acho que tem muita gente de fora do Brasil que vem fazer cirurgia aqui, não é? Acho que tem eu não sei se esses turismo índices, da o cirurgia, turismo né? da cirurgia. Isso tem, né? Eu não sei, eu não tenho esse número de proporções. Isso acontece também muito lá nos Estados Unidos, que pessoas vão para o México, né, fazer as cirurgias, não só as cirurgias plásticas, né, devido ao valor mais acessível, mas eu acho que para o Brasil eles vêm em busca de qualificação, de melhores resultados, né, do perfil da cirurgia plástica nacional, que é um perfil assim o cirurgião plástico brasileiro muito criativo, né, com resultados muito naturais. Então, eu acho que esse turismo em busca do cirurgião plástico é mais por causa dessa capacidade que a cirurgia plástica tem de ser detalhista, de buscar os detalhes e de ter resultados realmente que fazem sentido para a especialidade. Renata, eu fiquei curioso da sua pergunta para a Renata sobre herança digital. Eu fiquei com isso assim. Bom, vamos lá, de novo, mais um assunto daquele. Bom, é claro que a gente primeiro, o nosso Código Civil, ele foi organizado de acordo com a evolução da vida humana, né? Então, nascimento com vida, o início da personalidade civil, obrigações, contratos. Então, quando o ser humano começa, de fato, a adquirir o seu conjunto de direitos, a se submeter a obrigações e responsabilidades, depois posse, propriedade, direito de família e, por último, a sucessão, né? Então, como que a legislação trata justamente a destinação patrimonial daquele ser humano que nasceu com vida lá no início do Código Civil, quando ele adquiriu a personalidade jurídica dele, e ao longo da vida ele vem acumulando um conjunto patrimonial com naturezas diferentes. E hoje em dia nós temos novas formas de existir.
Aliás, conteúdo de elevadíssima carga filosófica, professor Ricardo Castilho. Sim. Quero ouvir a sua opinião sobre o tema. É muito rebuscado. Não vai fugir. Então, assim, hoje em dia nós temos novas formas de existir. Embora o meio digital seja volátil, ele traz para nós algo que até esse nosso uso intenso dos meios digitais não existia. Porque o esquecimento é natural da natureza. Mas o meio digital não nos permite esquecer. Então, nós continuamos existindo em meio digital e construindo um patrimônio que muitas vezes não se sabe direito como conferir um tratamento jurídico correto para isso. E as pessoas não gostam, e aí, doutor, eu tenho certeza que o senhor deve ter coisas incríveis para falar, mas o ser humano normalmente não gosta de falar sobre morte. O senhor concorda comigo? Normalmente, o ser humano ele olha para a morte como algo certo, porém fora ainda de um espectro de previsão. E quando a gente fala em herança digital, há uma dependência muito grande de uma manifestação de vontade do particular. De ir, por exemplo, numa plataforma como Facebook, LinkedIn, Google, enfim, e dizer quem terá o direito a ter acesso àquelas informações, a, de repente, administrar aquelas redes, se aquele perfil vai virar um memorial ou não, como é o caso do Facebook. E no caso das criptomoedas, porque não adianta, né? Assim, né? O coração bate forte quando eu falo de cripto. No caso das criptomoedas, já existem soluções que têm como objetivo transferir um patrimônio em criptoativos para os sucessores. Mas, além disso, nós temos uma solução do nosso Código Civil que pode ser utilizada, que é o testamento cerrado. Ah, nossa, mas vai vazar a senha privada. Vai vazar, pode vazar a senha privada, é um risco que existe a partir do momento que você registra a sua senha privada num determinado documento em papel. Porém, o testamento cerrado ele existe justamente para que ele seja aberto somente no momento da abertura da sucessão. Então, assim, em termos de herança digital, tem esses aspectos. E aí eu quero ouvir do doutor e do professor justamente sobre esses temas, sobre a dificuldade que nós temos de lidar com a morte e sobre as nossas novas formas de existir em meio digital. E depois eu quero falar sobre sequestro de dados. Pronto. Ó, você se salvou, Ricardo. Só isso. Eu falei demais hoje. Só isso. Até porque eu acho que nós vamos ter uma participação especial de cripto, né? Aqui, né, Beto? Vamos. Tem uma Porque visita ele é ilustre aqui especialista hoje. Investimento cripto, hein? Aliás, vamos chamá-lo aqui Vem já. cá, Beto, vem pra cá, Aí, ó, vem pra cá. visita vem pra cá. ilustre. Vem pra cá. Então eu vou só fazer um registro aqui. Agradeço a Deus por esse momento, viu, Beto? Muito importante aí. Você que acabou de entrar na faculdade de Direito, que Deus te abençoe muito. Para mim é uma alegria. A gente não combinou nada, né? Tá aqui você batendo um papo e sem querer veio o tema cripto. Então já é um pontapé inicial aqui para o início dos seus estudos na faculdade. Você está aqui, né, do lado de um médico, que é grande amigo e tem reflexos jurídicos imensos, de uma juíza, de um delegado e de um advogado. Também, inclusive, dentro de uma escola, de uma faculdade de Direito, aliás, que é referência no mercado, inclusive o nosso amigo Ricardo Castilho. Então, Beto, eu como teu pai fico muito feliz de estar tendo aqui esse momento contigo. Deus te abençoe demais. E queria te perguntar, o que você sugere, você que gosta desse assunto, inclusive lá no IBMEC, que você acabou de entrar e que é uma faculdade que me chama muita atenção, de excelência mesmo. Você fez uma pergunta sobre programação, né? Advogado e programação. E juntando, então, advogado, programador, com cripto, isso tudo que a gente está discutindo aqui, você acha que o direito ele vai avançar nesse sentido? Vai ficar tudo digital mesmo? E que dica você dá para o pessoal que quer investir em cripto? Olá a todos. Não sei qual câmera está em mim agora, mas eu queria agradecer por ter essa mini participação, de poder conversar aqui com esses profissionais fantásticos, né, e meu pai. E, então, referente a essa questão, a tecnologia, o mundo digital sempre esteve inerente, né, na minha vida, devido ao Dr. Renato. E então eu acabei me aproximando muito desse contexto. Eu acabei também investindo em cripto nessa área no começo desse ano. Eu acho muito interessante, acho espetacular. E
querendo ou não, nosso mundo está se tornando digital, a gente está na era digital, né? E o direito também, ele sempre está envolvido em todas as áreas. Já que ele está envolvido em todas as áreas, né? O mundo digital também vai estar compartilhando o mundo com o direito, né? Então, eu acho que esse aspecto da programação que você falou que vai ter no IBMEC, né? Que eu fiz essa pergunta, que eu acho essencial para o advogado do futuro, né? Acho que essa parte da programação do advogado programador é essencial e extremamente importante para o desenvolvimento da advocacia e do direito, né? Porque o advogado vai ter que partir a entender essas questões digitais, essas partes de programação, a cripto, blockchain, tudo isso, né? Os smart contracts que também vão passar a existir e até substituir os contratos atuais que existem nos dias de hoje, né? Então, eu acho que para os futuros advogados, né, as pessoas que querem se envolver com o direito, eu acho que essa parte da programação e esse entendimento de cripto, todo esse aspecto tecnológico é muito importante para seu inserimento no mercado atual. Eu não sabia que você estava falando tão bem assim, viu? Nós começamos a falar Tô impressionado aqui, Beto. Renato, a gente estava falando de herança digital. E tem a herança, né, de oratória também, porque temos aqui... Tá aí, Renato, olha, os próximos podcasts ele pode ser o nosso âncora aqui. O que você acha? Tô convidando aqui, eu tô convidando. Gostei muito. Beto, eu quero falar rapidamente, nosso tempo daqui a pouquinho já está expirando, mas tudo bem. Sobre a morte, né? É muito complexo, Renato, a gente falar, acho que daria um tema, talvez sobre a visão do médico, sobre a visão da fé, sobre a visão da anatomia, enfim, tem a morte sobre as várias vertentes. Eu já escrevi sobre a morte, e escrever sobre a morte foi difícil, porque era um grupo de vários pesquisadores falando, cada um numa vertente. Então, a morte na visão do Aristóteles, a morte na visão do cristianismo, a morte na visão do... verdade nós somos seres que amamos, né, nascemos num berço, nascemos de uma família, não importa que situação. A morte dói em qualquer situação, mesmo para um homem de fé, né, que a gente nutre, muitas vezes, não, a morte é uma passagem, a morte vai doer, de qualquer forma, porque a gente passa uma vida em convívio, em contato, com afeto, dói essa separação, em que pese, né, eu acho que uma pessoa com fé entende o que é a morte. A morte não é o fim, é o começo, mas é uma outra discussão, então a gente teria aqui um podcast só para falar de morte, que é um tema que todo mundo foge, viu, Renato? Não vamos falar de morte, não. Acho que a gente tem que falar de morte. Como no direito, a gente tem que falar de sucessão. O que é sucessão, senão a morte? Né? É a continuidade de algo que se construiu. Mas eu estou impressionado com o Beto aqui, viu, Renato? Vou te falar que... Graças a Deus. Olha, que orgulho, né? Você sabe que eu sempre agradeço a Deus por tudo, você sabe disso, o pessoal que está acompanhando, enfim. Mas a gente tem vários momentos, né, Beto, juntos, de tudo que acontece. Mas eu lembro de 2 momentos. Desse, agradeço a Deus de novo. E também lembro quando a gente jogou futebol junto, né? O Beto é goleiro também, só não jogou profissional porque não quis, e também porque a gente não quis, enfim. Mas quando a gente jogou junto no mesmo time, também foi uma grande alegria. Então, só para registrar e falar para Rô, tá aqui. Olha, você cuidou bem dele e olha que exemplo que você tem. Vocês tá bom? cuidaram. Eu queria só dizer o seguinte, eu sou olheiro de professor, né? Estou há mais de 20 anos nessa estrada, né? Nós temos aqui um grande professor. Já posso me aposentar? A partir do momento, quando ele disse, né? Olha, para os futuros advogados, ele tá nesse grupo, né? Então, eu Posso queria... me aposentar? Daqui a pouco pode, viu? Mas tem aqui um talento. Beto, o que é o direito para você? Então, o direito para mim sempre esteve envolvido, né, dentro da minha vida, né? Então, já faz parte de mim. O direito é uma parte de mim. Minha irmã está se formando na FAP agora, o namorado dela e todo mundo da minha família, pelo menos, tem algum aspecto, está envolvido em algum aspecto do direito, né? Então, é realmente uma parte de mim, uma característica do meu perfil, da minha personalidade, né? Então, já que esse é o caso,
é algo que eu quero me envolver no futuro, né? Eu vou fazer direito agora no IBMEC, eu já sou futuro aluno, né? Então, sim, é algo que faz parte de mim, da minha pessoa e da minha família, dos meus amigos, de todo mundo, realmente, em que eu estou envolvido. Então, eu acho que eu não sou eu sem o direito. Não tá no DNA, pronto, não tem. E olha que, né, assim, acho que não teve influência direta, mas não precisava, né? E isso é bom, Renato, que é o espelho, né? A gente tem que ter espelho para poder fazer algo. A Renata, a gente vê a Renata, ela tem paixão, né? E eu perguntei isso do direito porque além do DNA que a gente já sabe que tem, né? Tem o espelho. Então, certamente você vai ser um profissional brilhante em qualquer área que você escolher. Eu imagino que seja algo relacionado ao digital, mas não posso ter certeza. Blockchain, né? Criptomoeda. Deve ser algo por aí. Mas com essa paixão, né? E sobretudo com fé, você vai para onde você quiser. Então, parabéns. Eu queria passar a palavra depois também, Renato, assim, só para a gente... o assunto... Olha, eu gostei tanto desse formato de bate-papo. Eu gostei tanto. É porque na mesa fica muito... Aqui dá a impressão que a gente está... Só faltou realmente um vinho aqui, um rechozinho de... Edu Guedes. Edu, ó. Estamos aqui, convite, hein? mas eu queria saber a tua pergunta. Eu não respondi nada, mas eu queria ouvir o Elvio. Depois eu queria ouvir o Edu também, sobre essa mesma pergunta. E aí tem o GPT hoje... tem que ser mais rápido, fazer meio que um pinga-fogo. Eu acho que hoje não tem GPT. Não tem Seria GPT. assim, e até porque eu estou meio emocionado também aqui que está coberto, então hoje não tem GPT. E a gente já pode partir para as considerações finais, né? Claro, Então vamos? vamos lá. Eu acho que estou vivendo um momento especial na minha vida, na vida da família aí do Renato. Parabéns aqui pelo Beto, essa nova geração vindo, né? E fica tudo muito claro, né? Você falou sobre a morte e essas reflexões que são super importantes. A gente vê a Renata, advogada da família, e eu sempre eu sou apaixonado por ser médico, né? Eu acho que influenciei muita gente dentro dessa decisão de se tornar médico, e é porque todas as profissões são importantes, mas aqui você pode, de alguma forma, interferir diretamente, né? Que você pode impactar a vida das pessoas. E a medicina, no seu ramo de atividade, ela atua na dor, ela consegue subtrair a dor. E eu sempre tive esse paralelo com o direito, né? E aqui eu acho que eu estou no meio de advogados, né? Eu sei que o Eduardo também é advogado. Então, eu sempre vi esse paralelo na área de atuação do direito, porque também a pessoa que precisa de justiça, ela está sofrendo, ela precisa de um amparo, e é importante que ela tenha, através da atuação do profissional do direito, acesso a essa justiça. Então, eu acho super importante. Parabéns aí. E a gente sabe, né, que a família é a coisa mais importante que existe, e a gente vê o fruto da família aqui, né, uma família estruturada, e o Renato deveria criar aqui um manual de como a gente conduzir as espelho, famílias, né? É um espelho para todos nós. É um espelho, está influenciando, está sendo exemplo para todos nós. Parabéns aí pela tua família. Acho que o direito digital talvez seja a coisa mais importante que vai acontecer para o futuro, porque não tem como bloquear o desenvolvimento digital, não tem como bloquear o que está acontecendo na transformação digital. Isso não tem volta, mas a legislação ela vai sofrer muita... Eu acredito que ela vai ter uma dificuldade, ela vai ser muito mais lenta do que aquilo que está acontecendo na transformação digital. E eu acho que isso é um desafio para você e para todas as gerações que estão vindo aí dos novos advogados. E eu vou só encerrar a minha participação. Eu queria transferir para você essa questão, né, da regulamentação. Mas eu vou encerrar dizendo assim, realmente é um tabu falar sobre a morte, né? É um tabu muito difícil. E
existem várias perspectivas, né, da morte, da morte acidental, da morte que a gente não está esperando, né? Mas aquela morte natural, mesmo essa, tem uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem. E eu me lembro de ter lido o livro do Billy Graham, que foi um grande divulgador aí do cristianismo, um pastor americano, que ele escreveu aos 93 anos e ele dizia que eu estava preparado para tudo, menos para envelhecer. Né? E ele fala muito sobre essa questão da obrigação do homem ter que refletir sobre a sucessão, sobre o pensamento de que um dia ele não vai estar aqui, de ele deixar um legado. Então, eu deixo aqui a inspiração para quem quiser ler esse livro. Ele é um pouco amargo, mas é muito interessante. E agradeço aqui essa oportunidade. Isso. Edu, vamos ouvir o Edu também sobre nossas considerações finais, mas queria que você fale um pouquinho de tudo que a gente falou aqui e também desse futuro aqui com a participação do Beto, né, que deixou... nós estamos falando aqui para uma geração nova, né? Eu acho que e a sucessão e tudo está ligado ao que nós estamos falando aqui. Né? O Beto é um exemplo disso, de que ele vem agora para fazer... sendo exemplo, espelho, acho que é isso que falta também, né? Bom, para finalizar, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa de vocês do canal, acho que é sensacional, muito informativo, muito produtivo. Em relação ao direito, eu vejo que o Renato é um grande exemplo para mim, o Dr. Elvio mencionou bem, porque eu acompanho, eu consigo ver ele acordando às 5 da manhã, levando a família inteira para fazer atividade física. Isso para mim, eu tenho duas meninas, uma de 10 e uma de 8, eu não consigo tirar do eletrônico, Renato. Acho que eu preciso conversar mais com você, viu? Tá? Enfim, o direito para mim de forma técnica, é uma forma de você regular a conduta humana das pessoas. O meu direito termina quando começa o seu, né? Parabéns para o menino, para o Betinho, né? Ingressou na faculdade agora, eu acho sensacional, muito satisfatório para a família, para os pais. A rua deve estar super feliz. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço e me sinto abençoado. Você retirar uma vítima de um cativeiro, entregar para a família, eu até arrepio toda vez que eu falo isso. Todas as vezes que eu tirei uma vítima de um cativeiro, entreguei para a família, eu tenho as imagens, todas elas, registradas na minha memória, e é uma forma de eu conseguir ajudar o próximo de uma forma satisfatória. Agradeço a doutora Renata, o doutor Elvio pelos ensinamentos também, e fico à disposição para que eu possa ajudar e contribuir de alguma outra forma nas próximas oportunidades. Um abraço a todos. Obrigado, Edu. E vamos fechar com chave de ouro, então, né? E agora você também responda a pergunta dirigida a nós aqui. Para todo mundo. Para todo mundo, pronto. Bom, antes de mais nada, é um grande momento para estar vivo. É um grande momento para estar vivo, acompanhando tudo isso e podendo observar e estudar e questionar e avançar com tantas transformações acontecendo ao mesmo tempo. Né? É um grande momento estar aqui no podcast, comemorando, celebrando Beto na faculdade, dá licença. Renato, parabéns, parabéns, que alegria, que alegria. Não se esqueça disso, é um grande momento para estarmos vivos. E eu acho que cada vez que a gente reconhece o valor de realmente estarmos vivos, a gente começa a... Teve uma exposição aqui em 2015 no Tomiotaki do Miró. E nessa exposição tinha um documentário. Às vezes as pessoas passam pela exposição e não ficam vendo o documentário. E eu fiquei vendo o documentário, ele já estava muito idoso, e tinha uma cena dele na frente do mar, e ele olhava assim, é uma pena, né? Porque ele sabia que ele estava deixando essa existência, né, física, e ele deixaria realmente de acompanhar a vida. E eu penso que não é fácil, não é óbvio, os sentimentos são dolorosos, o desconhecido nos causa medo, mas sim, como o doutor Elvio falou, como o doutor Eduardo... Bom, na verdade, todos nós falamos isso, né? No final das contas, nós precisamos refletir sobre isso, até como uma forma de reconhecer assim, nossa, é um grande momento para estarmos vivos.
Então, muito, muito, muito obrigada por me convidarem para fazer parte disso aqui hoje também. É uma alegria, sem tamanho. Parabéns, Renato, parabéns, Betinho. Parabéns a todos aqui do Versa, inclusive. Né? Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, Renato. Obrigado, Castilho, pela a todos vocês. Foi um dia oportunidade fantástica. glorioso. Muito bom. Eu estou até emocionado, feliz demais, viu, Beto? Não, te amo muito. E Deus veio para dar vida em abundância. E a gente começou falando de morte e terminamos com a vida. Então, Amém. Que Deus abençoe muito a todos. Versa Podcast.